Olá pessoal, bom dia, uma excelente semana a todos. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas à nossa aula de Teoria Geral do Direito. Essa é a nossa aula de número 17 de 20. Então ficamos só com mais 3 aulas pela frente. A nossa próxima aula será a aula da terceira avaliação. Não haverá videoaula para vocês assistirem. Próxima semana vou só passar a V3, que será composta apenas de 6 questões, tendo em vista que nós vamos trazer 4 pontos das apresentações dos seminários. E aí complementamos com essa V3 de 6 questões, onde cada questão valerá um ponto, para totalizar 6 pontos, para somados com os 4 pontos do seminário, compor os 10 pontos da nota de vocês da terceira avaliação. Okay, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre normas primárias e normas secundárias, a distinção entre normas primárias e normas secundárias, e hoje nós entramos na teoria que trata essas normas secundárias como normas relativas a normas, ou seja, normas que se referem a outras normas, no sentido de que essas normas secundárias elas nada mais são do que normas que estão se referindo a outras normas, no caso as normas primárias. Nós vimos que a introdução da distinção entre normas primárias e normas secundárias, elas obedecem a 3 exigências para distinguir as normas. A primeira dessas exigências é com relação à sucessão no tempo, ou seja, dentro de uma relação temporal. Isso é feito considerando o ordenamento jurídico como um todo dinâmico, de movimento, de mudança, que ao longo do tempo essas normas precisam mudar, precisam de mudanças para se manterem eficazes. A segunda exigência é com respeito à função que as normas, desempenham no sistema, e isso é feito considerando como um todo funcional, ou seja, considerando o sistema, o ordenamento jurídico, como um todo funcional, onde cada norma tem sua função dentro do ordenamento jurídico, que segundo Norberto Bobbio ele é único, constitui uma unidade. E a terceira exigência, ela se dá com respeito à posição que ocupam, ou seja, que as normas ocupam no sistema, dentro de uma relação hierárquica. E aí isso se faz considerando como um todo que possui uma determinada estrutura hierárquica, ou seja, considerando o sistema jurídico, o ordenamento jurídico, como esse todo que possui essa estrutura hierárquica. Está ligado mais àquela ideia de Kelsen, que traz como principal característica do ordenamento jurídico a hierarquia. E apesar da grande variedade de acepções, os 3 casos têm algo em comum. Tanto a relação temporal, como a funcional, como a hierárquica, elas têm algo em comum. Pois a distinção entre normas primárias e secundárias se refere, em qualquer dos 3 casos, em qualquer das 3 relações, a uma situação típica, ou seja, as situações que deram origem à distinção entre normas primárias e secundárias. Elas são principalmente 2. A das normas sobre a sanção, essa é a primeira situação, que nós temos normas secundárias, que são as normas sobre a sanção, e a das normas que costumam ser denominadas normas sobre a produção jurídica. Então, outra
espécie de norma secundária. E aqui nós estamos para dizer que tanto a norma sobre a sanção como a norma sobre a produção jurídica, elas são normas relativas a normas, ou seja, essas duas espécies de normas secundárias, ou querendo dizer de segundo grau, elas são relativas a normas e são relativas às normas de primeiro grau. A primeira situação, normas sobre a coação, possibilita tanto uma interpretação temporal como funcional da relação entre uma norma primária e uma norma secundária. A norma sobre a sanção, ela pode ser considerada uma norma secundária ou de segundo grau. Mas por quê, né? Vamos ver assim o porquê de considerar a norma sobre a sanção como uma norma secundária. Primeiro, porque ela pressupõe, a norma sobre a sanção, ela pressupõe a existência anterior de uma outra norma. Só podemos pensar em uma norma sobre a sanção pensando no descumprimento de uma outra norma. Então, entrando em função somente a norma sobre sanção, no caso dela, ou seja, dessa outra norma, a norma de conduta, não ter exercido a eficácia que o ordenamento jurídico lhe atribui. E, em segundo lugar, porque está a serviço da norma primária, ou seja, a norma secundária está a serviço da norma primária. Ela tem essa função de servir a norma primária. Daí a interpretação funcional, né? Ela tem essa função que é constituir um remédio para a sua ineficácia. A norma primária, aquela norma que regula a conduta, quando ela se torna ineficaz, ou seja, quando ela não é seguida pela maioria dos membros da sociedade, ela apresenta-se doente, precisa de um remédio. Um remédio para solucionar esse problema seria a edição de uma norma a produção de uma norma de segundo grau do tipo de uma norma sobre a sanção, para fortalecer aquela norma de conduta. Porque uma vez prevista a sanção para a sua desobediência, a tendência era inibir a desobediência a essa norma de conduta. A segunda situação, ela permite tanto a interpretação funcional como hierárquica da relação entre a norma primária e a norma secundária. Uma norma sobre a produção jurídica, ela pode ser considerada, que é essa segunda situação, norma sobre a produção jurídica. Primeiro, do ponto de vista funcional, de função da norma no sistema, como uma norma que serve à modificação interna do sistema, que regula os procedimentos por meio dos quais as normas dos sistemas elas podem ser modificadas. E Hart ele as denomina normas de mudança, exatamente por essa função que elas exercem no sistema, que é de provocar essa mudança no sistema, né, pela produção de novas normas. Ela provoca essa mudança interna do sistema. Ela regula procedimentos, procedimentos esses que possibilitam que novas normas surjam no sistema. Em segundo lugar, e aí do ponto de vista hierárquico, como uma norma se localiza no vértice do sistema, ou seja, a norma sobre a produção jurídica não é aquela norma lá da base, lá dos atos administrativos, e sim aquela norma de cima, norma superior, ela tem o poder de abrogar as outras normas do sistema. Só as normas superiores podem abrogar, ou seja, revogar totalmente as normas denominadas inferiores. Bom, então
não importa como uma norma do sistema se chama, se primária, se secundária, ela é definida nessa visão aqui pela relação que ela estabelece com outra norma do sistema. Então a gente acaba esquecendo um pouco da denominação primária e secundária, mas sim em tratar essas normas até então denominadas de secundárias como normas relativas a normas. E aí, por levar em consideração essa relação das normas dentro do sistema. E o que caracteriza as distinções entre normas primárias e secundárias, em todas as suas acepções, é a individuação do fenômeno próprio do ordenamento jurídico, de normas cuja existência é justificada pelo fato de se referirem a outras normas. A existência da norma sobre a sanção, ela só é justificada pela existência da norma primária, ou seja, da norma de conduta. Porque se não existisse uma norma de conduta, e se essa norma de conduta não passasse a ser desobedecida ou não seguida pelos indivíduos, não havia um porquê da existência da norma sobre a sanção. O mesmo acontece com a norma sobre a produção jurídica. Se não existisse a norma de conduta, não seria necessária essa norma, e essa norma, ou mesmo existindo essa norma de conduta, ela fosse eficaz, ela fosse seguida pelos indivíduos, e ela contemplasse os comportamentos dos indivíduos, os comportamentos a serem exigidos do indivíduo aceito pela sociedade, não haveria necessidade de produção de novas normas. E então essa referência de normas a outras normas, ela significa, dentro da relação temporal, significa que existe uma norma cuja existência pressupõe a existência de uma norma anterior. Então, isso caracteriza essa relação temporal. A norma sobre a sanção e a norma sobre a produção jurídica, elas pressupõem já a existência de uma outra norma, que é a norma de conduta. Na relação funcional, que existem normas a serviço de outras normas. Ou seja, dentro de uma relação funcional, essas normas de segundo grau, secundária, que são a norma sobre a sanção, e as normas sobre a sanção e as normas sobre a produção jurídica, elas pressupõem que existem normas a serviço de outras, ou seja, que elas estão a serviço de outras normas, estão a serviço das normas de conduta para proporcionar, possibilitar a sua eficácia. E na relação hierárquica, que existem normas cuja existência depende da existência de outras normas. E a gente lembra aquela posição de Norbert Bohm em relação ao ordenamento jurídico, quando ele fala ali a questão de que se deve trocar a ideia de hierarquia por unidade. Porque existe sim a hierarquia, mas isso existe para que haja uma coordenação dos sistemas, para que cada norma possa se justificar, possa ter um fundamento. E a norma inferior, ela tem seu fundamento na norma imediatamente superior. E assim vai, nessa sucessão, uma norma tendo seu fundamento na outra e se justificando sua existência na outra superior, até chegar na norma hipotética fundamental, que está no topo ali da estrutura hierárquica. Bom, então, diante dessa explanação, o que é que nós podemos afirmar? Que são normas de segundo grau as normas sobre a sanção e as normas sobre a produção jurídica. Então, nós temos aqui dois tipos de normas relativas a normas, que são as normas sobre a sanção e as normas sobre a produção jurídica. Essas normas são normas de segundo grau, substituindo com o uso do segundo grau, substituindo aqui o termo secundário. Certo? Então, são dois tipos de normas de segundo grau, que na realidade constituem um único tipo, que é o de normas relativas a normas.
E o pertencimento a uma única categoria de ambos os tipos de normas, ou seja, qual é essa única categoria? Normas relativas a normas. Até agora encontradas, ou seja, as normas sobre sanção e as normas sobre condição jurídica, atribui a uma e a outra denominação de normas de segundo grau. E essa observaçãozinha é só explicando que tanto normas sobre a sanção como normas sobre a produção jurídica, elas são normas relativas a normas, ou seja, são normas de segundo grau. Mas por que trocar? Por que essa permuta de norma secundária para norma de segundo grau? Isso traz alguma vantagem? E aí o método Bob nos mostra que sim, que essa denominação nova, norma de segundo grau, ela oferece vantagens. Que vantagens? A primeira, né, e muito importante, é a questão de elas não sugerirem nenhum juízo de valor, diferentemente do termo secundário. Secundária estava atribuindo um juízo de valor. Estava, de certa forma, tirando um pouco a importância dessa norma do ponto de vista funcional. Norma secundária, ou seja, seria acessória, menos importante, menos relevante. Nós tratamos como normas de segundo grau, não temos tanto essa denotação. Outra vantagem, essa nova denominação, norma de segundo grau, serve para colocar em evidência o caráter das normas secundárias, tanto no aspecto funcional como no estrutural, ou seja, no hierárquico. E aí nós fazemos aqui uma conclusão de Rabt, ou seja, no sentido de que as normas secundárias elas estão num nível diferente das normas primárias, pois elas são relativas a essas normas, ou seja, as normas primárias. Enquanto as normas primárias dizem respeito às normas de conduta, ou seja, às ações que os indivíduos devem ou não devem fazer e adotar, todas essas normas secundárias, elas dizem respeito às mesmas normas primárias. Então, as normas primárias são as normas de conduta e as normas de segundo grau, substituindo secundária, são normas que dizem respeito às normas primárias, que existem em função das normas primárias, para reforçar as normas primárias. Porque só as normas primárias, sendo eficazes, elas já constituíam um sistema jurídico forte, capaz de proporcionar paz na sociedade. Vamos falar um pouco de normas sobre a coação, normas sobre a produção jurídica. Só repetindo para que fixe. Normas sobre a coação e normas sobre a produção jurídica são as normas de segundo grau, que nós mostramos aqui que elas são normas relativas a normas, ou seja, normas que se referem a outras normas, às normas de conduta, e que a sua razão de existir são exatamente lá as normas de conduta. E aqui há uma introdução de um terceiro tipo de norma, por alguns também denominadas de norma de segundo grau. Alguns autores aqui mostram que esse terceiro tipo de norma também pode ser encaixado como um subtipo de norma de segundo grau, que são as normas pela identificação das normas que constituem o sistema. Essas normas servem para estabelecer alguns critérios com base nos quais possam ser distinguidas as normas que pertencem ao sistema das normas que não pertencem. Ou seja, para separar, distinguir normas jurídicas de normas não jurídicas. As normas que integram o sistema, ou seja, o ordenamento jurídico, das normas que não pertencem ao ordenamento jurídico. Então, é pacífico que todo ordenamento jurídico precisa ter esse tipo de norma, que é uma norma que, na realidade, ela fixa, regulamenta, critérios para fazer essa distinção
para identificar as normas jurídicas e separá-las das não jurídicas. Okay? Então, esse terceiro tipo também pode ser denominado norma de segundo grau. E aí nós teríamos, não como normas de segundo grau, não só a norma que regulamenta a coação, normas sobre a coação, e as normas sobre a produção jurídica, denominado também de normas de mudança, porque produzindo normas muda-se o ordenamento jurídico. Mas também, incluindo nesse rol, o das normas pela identificação de normas que pertencem ou que constituem o sistema. Então, vejam a importância dessa terceira categoria de normas relativas a normas, que essas normas pela identificação das normas que pertencem aos sistemas. Ela tem uma importância até maior, porque é inconcebível se pensar em um sistema jurídico, em um ordenamento jurídico, que dá no mesmo, sem pensar, existindo nesse ordenamento jurídico, esse tipo de norma que é denominado também de secundária, que é a norma para a identificação de normas que pertencem ao sistema. Para falarmos no ordenamento jurídico, precisamos saber quais normas pertencem a esse ordenamento jurídico ou não. E o que possibilita isso é exatamente esse tipo de norma, essas normas para a identificação das normas que pertencem ao sistema. Então, a primeira condição para que se possa falar de qualquer sistema ou ordenamento jurídico é a determinação de critérios de pertencimento dos entes, ou seja, das normas, ao sistema. E quem estabelece esses critérios é esse terceiro tipo de norma secundária, que é as normas para a identificação de normas do sistema, ou que constituem o sistema, que pertencem ao sistema. É impossível falar de um sistema jurídico cujos entes são normas, se não houver pelo menos um critério que permita estabelecer quais são as normas pertencentes aos sistemas. Então, são extremamente necessárias essas normas para a identificação das normas que pertencem ao sistema em qualquer ordenamento jurídico. Mais na frente, nós vamos ver, isso é um ponto bem interessante, bem relevante, quais são os tipos de ordenamentos, de sistemas. Okay? Então, dentro desse sistema normativo, dentro desses tipos, nós vamos perceber que esse tipo de norma ele vai estar presente em todos. Então, essa terceira classe de norma secundária, ela é preliminar, porque tanto as normas sobre a sanção, como as normas sobre a produção jurídica, a pressupõem. Quem quer que seja chamado a aplicar uma sanção pela violação de uma norma de conduta, a do sistema, deve necessariamente fazer a referência às normas de identificação para estabelecer se a norma violada pertence ou não ao sistema. Quando o judiciário é acionado para aplicar uma sanção ao descumprimento de uma norma, é inevitável esse questionamento. A primeira coisa a se fazer é saber se realmente aquela norma violada pertence ao sistema. Porque se aquela norma não for uma norma jurídica, não for uma norma que constitua o sistema jurídico, não há para que aplicar uma sanção pelo seu descumprimento. O mérito de ter individualizado essa categoria de normas secundárias, normas para a identificação de normas que constituem o sistema, distinguindo-as das normas sobre a produção jurídica e das normas sobre a sanção, ela também cabe a Hart, que as batizou de normas de reconhecimento. E aí faz jus a esse nome, né? Normas de reconhecimento, ou seja, normas utilizadas como critérios para reconhecer se determinada norma é jurídica, pertence ao sistema jurídico, ou é não jurídica, não pertence ao sistema jurídico. Qual a razão pela qual essa terceira classe de norma não foi bem individuada anteriormente? Nós só falamos dela depois. Trouxemos
as outras duas espécies de norma de segundo grau e não falamos antes dela. Qual a razão para isso? É que nos sistemas jurídicos evoluídos, a categoria de normas sobre a produção jurídica, as normas de mudança, ela já cobre em grande parte a categoria das normas de reconhecimento. Ela já cumpre essa função também de norma de reconhecimento. Por isso, esse tipo de norma ele não entrou no estudo anteriormente. Bom, uma conclusão disso tudo. As normas para identificação das normas do sistema são um conjunto dos critérios de pertencimento que permitem distinguir uma norma do sistema, ou seja, uma norma válida, de uma norma fora do sistema. Norma dentro do sistema, para pertencer ao sistema, ela precisa ser uma norma válida. Determinadas normas não são normas jurídicas, então não são válidas para o sistema jurídico. Para que a aula não fique muito extensa, eu vou encerrar aqui e já volto com a continuação. Essa segunda parte da aula é bem interessante, também porque nós vamos ver os tipos de sistema jurídico e essa passagem de um sistema jurídico a outro, como ocorre e qual a razão disso.